A revolução da impressão 3D está aqui para ficar, ou será apenas uma modinha? Bom, vamos analisar isso? Imagine as impressoras 3D como sanduíches. Em vez de camadas de ingredientes alimentares, coloque uma camada de uma substância sobre outra. A impressora sabe o que fazer com base em um design assistido por computador. A jornada de impressão 3D começou no final da década de 1980. Embora diferentes pessoas e empresas tenham investido nesse tipo de impressão antes de Charles Hall, ele é conhecido como o primeiro a criar um protótipo e obter a patente. Custaria cerca de $300 mil para comprar uma impressora 3D naquela época. Hoje, você pode obter uma impressora 3D avançada por um custo substancialmente menor, cerca de $1.800. Quer dizer, existem até impressoras 3D de $49 disponíveis, então tem versões para todos os gostos. Ok, mas como a impressão 3D se tornou algo comum em vez de permanecer uma tecnologia inacessível? Porque a patente entrou em domínio público em 2009. Então, mais empresas conseguiram criar uma variedade de impressoras 3D. Em última análise, a tecnologia se tornou mais acessível. À medida que o custo dessas impressoras diminuiu, a demanda aumentou. As impressoras 3D já eram comuns em casas e empresas na década de 2010. As pessoas se tornaram livres para criar novos produtos por conta própria, sem depender de empresas. No mundo de hoje, impressoras 3D são usadas de muitas maneiras incríveis. Por exemplo, os cientistas fazem braços, pernas e rins impressos em 3D. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das coisas fascinantes feitas com essa tecnologia. É possível imprimir uma casa em 3D. Sim, essas máquinas podem usar substâncias diferentes, como bioplástico, concreto ou argila, para construir estruturas. Uma empresa chamada Alquist fabrica casas acessíveis, sustentáveis e inovadoras, usando tecnologia de impressão 3D em áreas rurais. As casas variam em tamanho de 120 a 140 metros quadrados. Existem casas para uma família, para várias famílias, de uso misto e residências para idosos. Na Alemanha, a construção da primeira casa impressa em 3D totalmente certificada está concluída. Outro exemplo é de uma empresa chinesa chamada Winsun. Eles construíram um prédio residencial de 5 andares. Os cientistas podem criar biotecidos humanos com a ajuda de impressoras 3D. Preste atenção. Em um laboratório, por exemplo, eles fizeram um ouvido humano a partir dos componentes celulares do paciente. Então, a impressão 3D é um progresso científico fascinante e uma oportunidade para as pessoas criarem coisas incríveis. Obrigado, fabricantes de impressoras 3D amigáveis ao consumidor, por abrir o portão para impressoras acessíveis. Aqui está uma mulher que imprimiu um gesso em 3D para que ela pudesse tomar um banho enquanto ainda o usava. Um exemplo divertido, uma pokebola. Este é o resultado de um experimento de família. Eles construíram um droide em tamanho real. Parece que os droids são bem grandes. Uma pessoa imprimiu em 3D um modelo de seu cólon usando dados extraídos de uma ressonância magnética tirada antes que o órgão fosse removido. Um presente para seu cirurgião por salvar sua vida. Eu adoraria ver o rosto do médico quando ele abriu aquela caixa. Os dados de uma ressonância magnética são bastante populares entre as pessoas. Aqui está outro exemplo. Desta vez é um cérebro. Quem quer fazer um labirinto impresso em 3D? Essa pessoa iniciou este projeto imprimindo um modelo tridimensional usando um plástico chamado PLA. Então o revestiu 10 vezes com um material cerâmico. Depois disso, ele passou por outros processos, como o derretimento do bronze. Em outras palavras, ele usou a impressão 3D para iniciar o labirinto, mas o tornou mais interessante usando outros materiais. Bem-vindos ao Vale da Estranheza. Um provedor de serviços de impressão e design 3D sul-coreano produziu em massa vários robôs ultra-realistas. Os humanoides foram feitos para uma instalação de uma marca local de óculos de grife. A obra de arte mecatrônica foi projetada para simular uma linha de montagem robótica em uma fábrica. Pesquisadores na Irlanda imprimiram objetos em 3D usando queijo. Eles colocaram queijo processado no bocal da impressora e imprimiram desenhos com ele. Infelizmente, os desenhos eram principalmente planos, porque, você sabe, o queijo não é uma substância de impressão muito permanente. Chocolate, por outro lado, é ótimo para impressão 3D, porque pode ser colocado em camadas quando derretido e depois facilmente endurecido. Já existem várias empresas que vendem chocolate impresso em 3D.
Outra ideia de impressão comestível é a pizza. Uma impressora foi equipada com 3 bicos que dispensavam massa líquida, molho de tomate e queijo. Em menos de 5 minutos, a pizza estava pronta para assar. Os pesquisadores disseram que podiam até controlar o quão crocante a borda fica graças à impressora 3D. Estamos falando de alimentos reais, mas e que tal comida sintética? Já chegamos lá? A NASA financiou uma iniciativa para imprimir alimentos que os astronautas poderiam comer no espaço. Especialistas dizem que o sabor da comida ainda não é muito apetitoso, mas a ideia tem potencial. Imagine como seria começar a imprimir comida em casa. Usar um biquíni impresso em 3D agora é uma opção. Os têxteis são muito difíceis de imprimir. No entanto, uma empresa tornou isso possível. Eles fizeram um biquíni usando um material chamado Nylon 12, que é forte, flexível e à prova d'água. A empresa também imprime alguns sapatos. Uma impressora 3D imprimiu uma impressora 3D. Quero dizer, a máquina não imprimiu a coisa toda de uma só vez, mas as pessoas imprimiram todas as suas partes individualmente e depois juntaram as peças. Aqui está uma bicicleta de trilha de titânio impressa em 3D que foi construída no Reino Unido. Imagine o dia em que você colocará uma impressora 3D em sua garagem e imprimirá sua bicicleta personalizada. Uma ideia que apoia um mundo mais sustentável. Dá para facilmente coletar água da chuva com este pequeno aparelho. O produto se encaixa no tubo de drenagem. Tem um pequeno filtro mecânico que impede que folhas ou sujeira bloqueiem o ralo. Se você gosta de tirar fotos, essa pode ser para você. Por que não imprimir uma câmera em vez de gastar dinheiro com ela? Tudo o que você precisa é de uma lente Mamiya Press. Então você pode imprimir o resto das peças e montá-la. Você pode até encontrar as instruções. Só precisa baixar um arquivo PDF. Em seguida, organize as configurações da sua impressora conforme as instruções. Vamos atravessar a primeira passarela impressa em 3D do mundo na Europa. Pesquisadores e engenheiros do Imperial College London conseguiram imprimir essa ponte em 3D. Usando-a, pedestres e ciclistas podem ir para o outro lado de um canal em Amsterdã. A ponte tem quase 12 metros de comprimento. O próximo é especificamente para os fãs de Game of Thrones. Um protetor de porta impresso em 3D com a palavra Hodor, tipo Hold the Door. Este gatinho tem rodas personalizadas impressas em 3D, a configuração perfeita para ajudar. Este é um violino elétrico impresso em 3D. O escudo do Capitão América também pode ser impresso, porque... por que não? Tomar um banho com este chuveiro de crânio de Tiranossauro Rex impresso em 3D provavelmente pode ser interessante. Então, você está com fome, mas não quer uma refeição completa? Que tal um macarrão instantâneo? Ah, a água está fervendo. Sua barriga está roncando, mas tem um problema. O copo de isopor está quebrado e o macarrão está exposto. Espere, tem um espaço vazio no fundo do pote? Por quê? Esse espaço é para proteger o macarrão, não é a empresa tentando economizar dinheiro nem nada. Observe como nesses potes a massa quase nunca está quebrada, mas a do pacote sai parecendo uma bagunça. Essa técnica é chamada de suspensão central. O macarrão é bem embalado para evitar que seja esmagado no caminhão de entrega. Não se trata apenas de ele ficar bonito e comprido. Isso também ajuda a deixá-lo saboroso de forma mais uniforme. O hálito matinal nunca é o melhor, mas felizmente há uma maneira fácil de se livrar dele. Seria fácil pensar que o antisséptico bucal foi inventado para lavar a boca. Bem, ele foi originalmente criado e vendido como limpador de chão. Foi usado por hospitais como antisséptico durante anos, mas nunca realmente decolou. Algum gênio do marketing rebatizou-o como antisséptico bucal. O resto é história fresca com menta. Então, após limpar os dentes, lembre-se de que a reformulação de uma marca pode ser muito poderosa. É difícil imaginar um mundo sem internet hoje em dia, sem streaming, sem jogos online ou fotos de gatinhos fofos. Sim, ela não foi projetada com esses objetivos, mas quem se importa, certo? O protótipo dela foi chamado de ARPANET, ou Advanced Research Projects Agency Network. Era uma máquina muito sensível. Para impedir que alguém a desligasse, algum cientista inteligente colocou um pedaço de papel nela com essas palavras poderosas. Esta máquina é um servidor, não a desligue. Estava escrito em tinta vermelha. Ver anotações do seu professor nas margens do seu caderno não é algo exatamente novo, exceto que as margens não foram projetadas para isso. Elas eram proteção contra ratos. Antigamente, esses animais mordiscavam o papel o tempo todo,
Então se você escrevesse algo na borda dele, a anotação acabaria dentro de um roedor faminto. Algum espaço bem colocado impedia que suas melhores respostas fossem comidas. Ei, não consigo terminar essa pizza. É hora de cobrir as sobras. Felizmente, tenho bastante filme plástico. Um pequeno puxão e o rolo simplesmente saltou. Prison Break. Se você olhar a embalagem, uma caixa longa e fina, há um pequeno recurso especial que pode ajudá-lo. Uma aba de papelão em cada extremidade. Empurre-as para dentro e o plástico não irá a lugar nenhum. Estranho que eu nunca as tenha visto antes. É hora do almoço. Estou desejando um rolinho Califórnia hoje. Algas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo. Ou não. Na verdade, é uma imitação de carne de caranguejo. É basicamente peixe branco barato misturado com açúcar. A mistura de peixe é então aquecida e prensada em uma forma. Gostoso. Talvez seja por isso que é chamado de cachorro-quente do mar. Não, acabei de inventar isso. Seu micro-ondas tem um segredo que todos nós já vimos, mas ao qual nunca prestamos atenção. Aquela malha preta na porta é uma gaiola de Faraday. Ela impede a energia eletromagnética ou as micro-ondas de escapar e de cozinhar você também. É assim que ele esquenta sua comida tão rapidamente. Todo micro-ondas deve ter uma malha dessas e todos variam em qualidade. Essa gaiola de Faraday não permite a passagem nem dos sinais do seu telefone, o que eu acho útil. Ei, você não precisa que sua pipoca pare de estourar para atender, não é? Você já fez um teste de QI e percebeu que tem um nível de inteligência semelhante ao de Einstein? Nem eu. O QI mediano é de apenas 100, mas há bem poucas evidências de que Einstein alguma vez tenha feito o teste. No início, a maioria das pessoas achava que o teste era muito vago para ter alguma utilidade. Ele foi planejado para crianças que precisavam de ajuda em seus estudos. Mais tarde, percebeu-se que poderia ser adaptado para medir a inteligência, mas nunca foi projetado originalmente para isso. Ei, você nunca estourou o plástico bolha? Então está perdendo. E adivinhou, ele nunca foi projetado para ser estourado ou usado da maneira atual. Foi inventado como um papel de parede texturizado. Ao selar 2 cortinas de chuveiro, foram criadas as primeiras bolhas. A ideia nunca realmente decolou, obviamente. Depois de falhar como papel de parede, ele recebeu seu verdadeiro significado na vida, que é proteger itens sensíveis. Quando os primeiros computadores foram enviados, o plástico bolha estava lá para ajudar. Imagine uma casa com papel de parede de plástico bolha em todos os cômodos. A melhor ou pior coisa de todas? Ei, deixe um comentário abaixo. Se você fosse dono de uma das maiores empresas do mundo, vendendo um dos produtos mais conhecidos do planeta, como manteria o segredo da sua empresa segredo? A fórmula da Coca-Cola não é patenteada. A primeira receita foi, mas quando fizeram alterações, nenhuma patente foi requisitada. A fórmula secreta ainda é conhecida apenas por poucas pessoas na empresa. Não só isso, mas nem mesmo a rival da Coca-Cola quer a receita. Em 2006, um funcionário insatisfeito tentou vender o segredo, mas não funcionou. Ei, dê uma olhada no seu colchão novo. Ele tem a etiqueta "Não remova sob penalidades da lei"? Essa coisa parece muito séria. Boas notícias, porém, as etiquetas vistas em alguns países não são destinadas a você, mas ao vendedor de colchões. 100 anos atrás, os fabricantes de colchões costumavam criar o recheio com basicamente qualquer coisa. Pelos de animais, velhas camas de hospital ou roupas. Então, leis rígidas impediram o uso de antigos leitos de hospital. Esses colchões estavam cheios de germes. Agora, em um dia chuvoso, a massinha de modelar é algo que todos podem fazer em casa. Amasse um pouco de farinha, água, sal, corante alimentício e tcharam! Qualquer pessoa criativa pode se divertir por horas. Barato, limpo, não tóxico. A massinha de modelagem perfeita. Mas ela não foi criada para isso. Originalmente, esse material era para limpar paredes na década de 1930. Isso porque as pessoas começaram a ficar loucas por papel de parede, no qual não se podia usar água e sabão. Eventualmente, a massinha teve que encontrar um novo lar. Agora, você terminou um pirulito e notou um buraco no palito? Esse furinho não é apenas para exibição ou para fazer um instrumento musical depois do doce acabar. Está lá para evitar que aquele confeito saboroso caia. Enquanto ele ainda está quente, é colocado em um molde. À medida que endurece, flui para o buraco e cria uma âncora. Não gosta de pirulitos? Que tal os bons e velhos ursinhos de goma americanos? Só que eles não são americanos, e sim alemães. Uma empresa alemã começou a fabricá-los em 1922. O nome original era Gummy alguma coisa.
Enfim, a inspiração veio de verdadeiros ursos dançantes de um show ao vivo. Essas guloseimas eventualmente se espalharam por todo o mundo. Você já se perguntou qual a finalidade daquelas pequenas saliências nas teclas F e J do teclado? Elas servem para ajudar seus dedos indicadores a ficarem no melhor local possível para uma digitação ultra rápida. Mantenha os dedos em F e J. Fica muito mais fácil alcançar todas as teclas, especialmente se você não olhar para o teclado. Agora, todo mundo adora uma mola maluca. Se você já viu uma delas descendo as escadas com uma música descolada de fundo, parabéns, você é mesmo um fã do YouTube. Pessoas de todas as idades adoraram quando foi lançada, o que é uma loucura, porque ela nunca foi feita para ser um brinquedo, já que é uma mola. Ela foi originalmente projetada para estabilizar dispositivos náuticos sensíveis em navios. Nada divertido nisso. Até aquele dia incrível em que uma delas caiu da mesa e dançou em nossos corações. Depois de muitos experimentos, uma nova e melhorada mola maluca nasceu. Deu uma medalha àquela equipe de cientistas. Existe um disco anti-roedores que garante que nenhum rato entre nos navios. Esses animais geralmente passam pelas correntes de ancoragem, então o disco é encaixado nelas para que o rato não consiga alcançar a embarcação. As joias geralmente são vendidas em saquinhos e não é à toa. O material deles ajuda a impedir que as peças manchem. A maioria dos vendedores garante que o saquinho original que veio com o anel ou qualquer outra joia é perfeitamente seguro. Na maioria dos supermercados, as laranjas geralmente vêm em sacos de rede plástica. Eles não têm nenhuma função oculta, mas podem ser usados como esfregão. Basta amarrá-lo e usá-lo da próxima vez que precisar tirar a gordura incrustada de uma frigideira. Você não precisa pegar uma colher para tirar a geleia que vem com iogurte. Esse tipo de plástico é bastante flexível, então basta dobrar a embalagem ao meio e despejar a geleia diretamente sobre o iogurte. A função oculta do desentupidor é que ele foi criado para ser usado em pias mesmo. Sim, ele funciona em vasos também, mas nesse caso, compre outro para a pia. Aqueles furos extras que ficam na parte de cima da pia têm inúmeras funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não irá transbordar e o banheiro não ficará inundado. Segundo, graças a esse furo, a água drena mais rapidamente, pois o ar passa por ele, ajudando a água a descer. Grande parte dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro de si para impedir que você passe vergonha. Não deixe o cursor virado para cima. Quando você o puxa para baixo, ele trava automaticamente. E tudo isso graças àqueles dentes que ficam debaixo dele. A espuma de banho não serve só para deixar a água mais divertida e perfumada. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, então é possível desfrutar seu banho por mais um tempinho. De qualquer modo, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem o calor super rápido, mesmo com espuma. As escovinhas das escadas rolantes não servem para limpar ou polir seus calçados. Pode ser bem difícil aplicar cera sobre elas enquanto a escada está se mexendo. Elas servem para sua segurança. As escovinhas não deixarão que você se aproxime demais da borda do degrau, impedindo também que um casaco comprido ou calça se prenda entre os degraus. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície cheia de buracos agora porque os jogadores perceberam que as bolas desgastadas com o uso voavam melhor do que as novas. Aí, os fabricantes acabaram mudando o processo de fabricação, produzindo bolas com alvéolos. Se você pegar uma caixa de papel alumínio, verá abas que você pode pressionar nas laterais dela. Elas mantêm o papel alumínio reto e impedem que ele saia rolando. Fica até mais fácil rasgar um pedaço de papel quando essas abas são usadas. As 3 alças do galão militar não são só de enfeite, elas são uma tática bastante inteligente. Quando estiver carregando um sozinho, você pode usar só a alça do meio para distribuir o peso uniformemente, mas se o seu colega quiser ajudá-lo, cada um pode pegar em uma alça lateral. Aqueles orifícios achatados que você encontra em algumas tomadas até fazem sentido, mas e aquele furo redondo que fica abaixo deles? Graças a ele, o plug se prende com firmeza à tomada para que não fique frouxo e nem caia. Às vezes, é irritante ver que não dá para usar o restinho de desodorante. Ainda tem produto lá, mas é difícil de alcançar. Ok, o truque é fácil. Desenrosque o fundo, pegue um lápis e o force debaixo da plataforma. Assim, você conseguirá empurrar o que ainda resta do desodorante. O rolo adesivo é ótimo para remover pelos das roupas, mas sabia que também dá para usá-lo para limpar outras coisas? Por exemplo, quando você quiser tirar a sujeira da bandeja da lava-louças, basta pegar seu rolo adesivo e colocá-lo em cada compartimento, que toda a sujeira, farelos e restos de comida sairão de lá. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos que existiram de verdade. Na carta de espadas tem o rei Davi.
Na de paus, Alexandre o Grande. Na de copas, temos Carlos o Grande. E na de ouros, Júlio César. Os anéis costumavam ser mais do que um acessório estiloso. A nobreza os usava como selos. Os arqueiros usavam anéis para proteger os dedos do impacto com o arco. E as costureiras das picadas de agulhas. Os encostos dos carros são removíveis por uma questão de segurança. Se você tirar um de alguma poltrona, verá 2 barras bastante robustas. Se algum dia ficar trancado ou preso dentro do carro, bata essas barras contra o vidro para sair de lá. A setinha que fica ao lado do ícone da bomba de gasolina no painel do carro indica de que lado a abertura do tanque fica. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Você certamente passou a vida inteira usando o shampoo do jeito errado. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não foi feito para ser aplicado diretamente sobre os cabelos. Deve ser aplicado somente nas raízes. A espuma que se forma durante a esfregação é suficiente para limpar o restante dos fios. O botão que fica na parte de trás do colarinho da camisa serve para manter a gravata no lugar. De qualquer modo, esse botão foi feito para gravatas slim, que já não são tão populares. Então hoje ele serve mais como elemento decorativo mesmo. As embalagens de disco de algodão têm aquelas cordinhas para pendurá-las em algum gancho ou suporte. Não é necessário afrouxar e apertar essa cordinha a todo instante. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada lá. Basta rasgar no local indicado e puxar o disco de algodão da embalagem pendurada. É mito que o lado vermelho da borracha serve para apagar lápis, enquanto o azul para apagar caneta. O lado azul só apaga erros em tipos de papel mais grossos. Ele funciona tanto para caneta quanto para lápis, mas o papel precisa ser bem grosso. Porém, essa parte azul pode fazer muito mais. Dá para polir suas joias, limpar seus eletrônicos, como por exemplo, a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos chatos que ficam depois que você tira um adesivo de um produto? A borracha ajuda nisso também. Bem como a limpar objetos feitos com camurça ou sujeira da parede. Veja este incrível arado que um usuário do Reddit encontrou no meio de uma floresta. Diz que tinha cerca de 4 metros de altura por 9 metros de comprimento. Provavelmente foi usado para abrir valas nos pântanos locais. Este usuário encontrou um Ollie muito fofo feito de peças de carros antigos e sucata do lado de fora de sua oficina mecânica. Você acha que o pobre robô chegou lá porque precisava de algum reparo? Esta pedra está escondida dentro da outra? Uma pessoa encontrou esse casal inusitado em uma praia. É daqui que vêm as rochas bebês? Bem, se olharmos do ponto de vista científico, o processo que formou essas rochas é chamado de concreção, ou, em outras palavras, mineralização de alguma substância dentro de uma rocha oca de natureza diferente. Agora, que tal essa descoberta incrível? O inverno está chegando, e esta sauna para uma pessoa definitivamente será útil. A um preço de $100 é bastante acessível. Este usuário do Reddit teve uma visão inesperada quando abriu uma lata de Pringles. Esta batatinha é definitivamente diferente de qualquer outra. Veja como é grossa e cheia de bolinhas. Com certeza ela tem personalidade. Veja esta barbearia de rato absolutamente incrível em Malmö, na Suécia. Este negócio parece estar prosperando. Deve ser muito popular entre os roedores locais. Outro usuário do Reddit encontrou um crânio de puma enquanto trabalhava em um projeto de pesquisa e andava pela floresta. Ele deixou o crânio onde o encontrou, já que não sabia se as pessoas tinham permissão para levar esses achados. Mais tarde, se descobriu que esses crânios eram extremamente raros, e também era possível ficar com um sem problemas. Duh! E essa pessoa encontrou um antigo copo do McDonald's durante uma reforma na cozinha. Ele estava escondido na parede, e a julgar pela aparência, é bastante antigo, provavelmente produzido em 1988. Imagine entrar em uma loja de roupas. Você está andando pelos corredores, olhando para itens diferentes, quando... esta criatura... manequim está olhando para você com sua cabeça de flor aberta. Assustador. E aqui estão vários exemplos da natureza vencendo a batalha contra a civilização. Olhe para este velho cadeado. Uma planta fincou suas raízes dentro do mecanismo enferrujado. Ou dê uma olhada nisso. A natureza capturou uma pequena garrafa de vidro para transformá-la em um terrário completo. Legal, né? Um usuário sortudo do Reddit encontrou uma batata inteira em um saco de batatas fritas. Era para ser um kit faça você mesmo? Havia um bilhete dizendo: é necessário desmontar dentro?
Bem, as pessoas que trabalham nas fábricas de processamento de batatas confirmam que isso pode acontecer quando há uma falha na faca, o que forma um engarrafamento de batatas. Em seguida, a faca deve ser retirada. Como resultado, batatas inteiras podem passar pelo cano, passando pelo resto da linha e acabando na sua embalagem. Você já encontrou ovos de lagartixa perto da sua tomada? Este usuário do Reddit, sim. Você acha que ele pode acabar com as mãos cheias de pequenas lagartixas? Este deve ser um dos achados mais incríveis de todos os tempos. Um usuário do Reddit descobriu que alguém desenhou olhos em laranjas aleatórias pela rua. Bem, devo admitir, se eu visse, definitivamente ganharia o dia. Se você já se perguntou onde o ursinho Puff mora, aqui está a resposta. Aparentemente, ele vive atrás dessa porta vermelha em uma densa floresta de folhas largas. Você já viu uma calculadora tão antiga? Alguém encontrou uma no sótão da bisavó. E ainda tem uma instrução de como usá-la. Provavelmente é assim que nossos smartphones serão para as pessoas do futuro. As pessoas que trabalham com reciclagem podem encontrar muitas coisas interessantes, como este diário de 1941. Devo admitir, parece meio antigo. Parece descrever o dia a dia do autor. Você gostaria de ser o sortudo a encontrar um bloco enorme de cristal de quartzo? Ele foi descoberto no Arkansas e dizem que vale quase 4 milhões de dólares. Um pedaço de quartzo de 2,5 metros de comprimento foi encontrado na mina Ron Coleman, em Jessville, cerca de meia hora ao norte de Hot Springs. Os funcionários levaram 4 dias para extrair o mineral gigante. Olha essa linda bola de vidro que foi encontrada em uma praia do Havaí. Um casal caminhava pela orla quando se deparou com este pequeno ecossistema marinho. Há uma sugestão de que ela é uma autêntica boia de pesca de vidro. Se for verdade, as pessoas que encontraram esta bola têm muita sorte. Essas boias são bem difíceis de encontrar, pois não são mais produzidas. Um cara encontrou uma concha do mar cheia de ovos de lula. E olha que coisa mais lindinha que são as lulas bebê. Vamos admitir, essa coisa parece aterrorizante. Alguém encontrou este dispositivo bizarro sob as tábuas do assoalho de uma casa construída no século XIX. Apesar de sua aparência horrível, isso nada mais é do que um descascador de ovo cozido. Este pobre celular foi encontrado preso no asfalto no estacionamento de um pet shop. Aposto que sua bateria ainda está quase cheia, e você provavelmente conseguiria fazer uma ligação, se conseguisse desenterrá-lo primeiro. A próxima descoberta é absolutamente incrível. É uma cédula de 94 anos encontrada no chão. As pessoas na internet afirmam que esta não é apenas uma simples nota de $1, mas um certificado de prata, que é muito mais valioso. Ela é um tipo de moeda legal na forma de papel moeda. A pessoa que encontrou esse tesouro é bom que tente preservá-lo, mesmo que seu estado seja meio precário. Esta pode muito bem ser a maior pérola natural de moluscos gigantes do mundo. Ela pesa incríveis 75 quilos. A pérola em si tem 30 centímetros de largura e mais de 60 centímetros de comprimento. O pescador filipino que a encontrou aguardava há 10 anos, sem saber do seu verdadeiro valor. Para ele, era apenas um amuleto da sorte. E que tal isso? Você está cavando no seu jardim e, de repente, se depara com um dinossauro. Isso é realmente uma história real, mas o dinossauro, preso em alguns tijolos velhos, é uma coisa minúscula do tamanho de um brinquedo. Oh, espere, é um brinquedo. E desconfio que ele pareça com o Rex do Toy Story. E essa pessoa teve sorte em dobro. Quebrou uma pedra e encontrou dentro não um, mas 2 tipos diferentes de fósseis. Uma espada viking surpreendentemente bem preservada de 1100 anos foi encontrada em uma montanha na Noruega. A espada estava fincada em uma rocha a 1.600 metros acima do nível do mar. Os cientistas acham que a espada provavelmente foi preservada pela altitude e pelo frio. Essa pessoa também teve seu dia de sorte. Comprou uma ostra em um mercado de peixes e encontrou uma verdadeira pérola dentro. O que você faria se acontecesse com você? Conte pra gente nos comentários abaixo. Muitas tesouras de cozinha hoje têm uma abertura serrilhada onde os cabos e as lâminas se encontram. Você pode usar isso como um removedor de folhas para preparar ervas difíceis como tomilho, alecrim e cebolinha. Leva muito menos tempo do que tentar pegar folha por folha à mão. E se você estiver com falta de um vaso, pode presentear rosas ao seu amor dessa maneira. Mas cuide para não entregar com o lado da haste afiada.
A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente, portanto poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Você pode usar uma chave de fenda para alavancar se estiver tendo problemas para levantar ou mover algo. Algumas delas também têm um cabo de formato hexagonal que se encaixa dentro de uma chave de boca ou chave inglesa. Você pode usar isso para melhorar o torque e, novamente, alavancar. Fica um pouco mais fácil do que direto com a mão. Muitos de nós não temos tanta força. Ou talvez isso seja um problema só meu. Elásticos são ótimos para muitas coisas, mas se você estiver com dificuldade para abrir uma garrafa, pode enrolar o elástico em volta da tampa para aumentar a aderência. Escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por uma razão semelhante à daquelas linhas amarelas que algumas escadas têm nos degraus, para tentar impedir as pessoas de chegarem muito perto de lugares perigosos. As pessoas nem sempre prestam atenção, e às vezes as roupas podem cair perto do ponto em que o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também impede que penugem e outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Seu par médio de jeans tem vários recursos que são funcionais e um tanto sentimentais. Os rebites de metal ao redor dos bolsos ajudam a proteger os pontos de tensão. Isso garante que eles durem um pouco mais do que a média, embora nem todas as calças jeans os tenham. Muitas ainda têm um pequeno bolso logo acima do bolso principal. Esse bolsinho foi concebido originalmente para os relógios de bolso. Esses relógios são coisa do passado, mas as pessoas ainda usam esse espaço para guardar moedas, anéis ou até mesmo um USB portátil. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas se você já se perguntou para que servem todos os entalhes em um pneu de carro, é para aumentar a tração na estrada. No entanto, eles também são um bom indicador do desgaste do pneu. Se os entalhes já não forem tão profundos e estiverem quase alinhados com a base, é hora de substituir os pneus. Se você não fizer isso, da próxima vez que precisar parar de repente em um sinal, pode se surpreender ao descobrir que seu carro se transformou em um patins gigante. Esses recipientes para levar, mais associados aos restaurantes chineses, são projetados não apenas para levar sua comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles se dobram como um prato para que você possa comer direto ali, sem precisar se preocupar com pratos sujos. Sim, na verdade, eles foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para serem usados como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Enquanto você está sentado em um avião e olhando pela janela, talvez já tenha notado aqueles pequenos buracos ou, em alguns casos, uma pequena abertura singular perto da base da janela. Esse buraquinho é chamado de orifício de respiração. E não é para você. Foi projetado para equalizar a diferença na pressão do ar que se acumula entre a cabine pressurizada e a atmosfera externa, especialmente durante grandes altitudes. Também libera umidade entre os vidros para evitar a formação de gelo nas janelas e obstruir essa visão tão importante. Desculpe, mas parece que você não vai poder desenhar um rosto sorridente na janela. O estilete foi introduzido em 1956 por uma empresa no Japão. Bem legal, hein? Eles se inspiraram em barras de chocolate, só não confunda os dois, o sabor de um deles não é nada bom. Quando se trata de fita métrica, quase todas as trenas de carretéis têm um buraco na extremidade metálica. Esse é um buraco de prego, para você poder prender a extremidade da trena com um prego ou parafuso. Um truque útil para fazer medições sem precisar que outra pessoa segure a ponta no lugar. Muito bacana. Os grampos têm ranhuras de um lado para prender melhor no cabelo. Ideia maluca, hein? O lado reto fica virado para cima, enquanto as ranhuras descem próximas à cabeça. Por favor, retire-os antes de lavar o cabelo, pois não será nada agradável se fincarem nos dedos. Se você esteve em um carro ou ônibus e notou pontos pretos texturizados, provavelmente descobriu que não estão lá para fazer charminho. Se trata de Frit, uma tinta cerâmica.
Seu principal objetivo é proteger dos raios ultravioleta. Também cria uma superfície áspera para o adesivo aderir. Alguns aldeões desapareceram do reino de Niverburg. O rei chama você e seu esquadrão de um monge Dragonborn, um druida meio-elfo, um ladino tiefling e um mago anão. Vocês precisarão entrar na Floresta Escura, o berço da magia negra, encontrar as pessoas desaparecidas e trazê-las de volta vivas. Mas o caminho pela frente está cheio de monstros à espreita nas sombras. Se vocês tiverem sucesso, o rei dará 1000 moedas de ouro para cada. Mas se não, bom, vamos esperar que vocês consigam. Agora jogue os dados para ver o que o destino tem reservado para você. Interessante, não? Bom, você pode entrar em um mundo de faz de conta e ir para inúmeras missões como esta se você for um jogador de Dungeons & Dragons. Tudo o que você precisa é de um pouco de imaginação e senso de aventura. Publicado pela primeira vez em 1974, Dungeons & Dragons ganhou milhões de fãs ao longo dos anos. Ser o primeiro jogo de RPG de fantasia disponível comercialmente provavelmente ajudou. Tem um jogador em particular que é, justo dizer, o maior fã do jogo, organizando o mesmo jogo há 40 anos, quebrando o recorde do mais longo jogo contínuo de Dungeons & Dragons de todos os tempos. Esse é um cara que não tem nenhum problema de assumir compromissos. Robert Warthog começou a sua campanha Dungeons & Dragons em 1982, quando ainda era adolescente. Mas naquela época o jogo não era a sensação que é hoje. Muitos pais preocupados o consideravam uma ameaça. Eles acreditavam que o jogo estava fazendo lavagem cerebral em seus filhos, levando-os para o mau caminho, por assim dizer. É por isso que, por um tempo, muitas crianças sentiram a necessidade de esconder o fato de que estavam jogando. A comunidade em que Warthog cresceu não era diferente. Ele diz que houve muito julgamento em relação ao jogo. Então, quando ele assumiu Stranger Things, se identificou muito. Ele é grato por seriados como este e filmes como O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, que criaram uma aceitação de temas de fantasia entre a cultura popular. Fascinado pelo mundo maravilhoso e mágico que o jogo estava oferecendo, ele e alguns de seus amigos começaram a jogar. Tudo o que eles precisavam era de um dado de 20 lados e algumas folhas de papel para criar os personagens que queriam comandar. No entanto, Warthog não era um jogador, mas um mestre. Os mestres são quem organiza cada sessão de jogo. Eles atuam como escritor e contador de histórias. Eles criam o enredo e o cenário para cada aventura, desenvolvem todos os desafios que os jogadores enfrentarão e escolhem as criaturas que terão que enfrentar. Eles têm controle total sobre tudo dentro do jogo, exceto as ações dos personagens dos jogadores. Também são os responsáveis por descrever tudo para os jogadores durante o jogo. Chamar Warthog de um bom mestre seria um eufemismo. Ele é incrível. Ele começou com apenas 4 pessoas, mas já orientou cerca de 60 jogadores desde então. Jogadores viajam de todo o Canadá para participar de sua campanha sem fim. Mas qual é o segredo dele para executar o melhor e mais longo jogo Dungeons & Dragons do mundo? Pegue a sua caneta e papel para escrever a fórmula dele, aspirantes a mestre mundo afora. Número 1. A prática faz a perfeição. Warthog certamente teve o seu tempo de prática. Ao longo de 40 anos, ele estima que passou 20.800 horas jogando o jogo. Isso é sem contar todo o tempo que ele passou fazendo as suas 30.000 estatuetas pintadas à mão e terrenos e cidades personalizados e feitos à mão. Número 2. Dê tudo de si. Warthog vive para manter o jogo funcionando. Ele até toma grandes decisões de vida de acordo com o seu jogo, como comprar uma casa com um porão grande o suficiente para se tornar sua área de jogos, assim como acomodar todo o seu conjunto de 30.000 peças do jogo. Talvez ele precise ligar para o corretor de imóveis para encontrar uma casa maior em breve. Número 3. Mantenha o mundo interessante. Warthog trabalha como professor de história para a Universidade de Western Ontario, e sua carreira certamente tem um impacto no mundo que ele está criando para seus jogadores. Ele o descreve como uma versão alternativa da Terra Histórica, então não hesita em se inspirar na filosofia, sociologia e incorporar a história do mundo real para criar uma história única. Número 4. Não deixe que as regras o limitem. Mesmo que haja um livro de regras tanto para os jogadores quanto para os mestres, com o mais recente sendo a 5ª edição, Warthog realmente não se limita a ele. Ele está o tempo inteiro usando o limite das regras e quebrando elas para preencher lacunas que encontrou. Então agora ele tem seu próprio sistema de regras
que seus jogadores chamam de um sistema de regras da casa. Quando Dungeons & Dragons saiu pela primeira vez, uma das linhas do Guia Mestre dizia: use o material escrito como sua base e inspiração, e é isso que ele tem feito desde então. Não vinculado às regras antigas, atuais ou futuras, ele pode criar raças, nações, culturas e mitologias totalmente novas. Essa liberdade ajuda a manter seu jogo fluindo, já que nenhum jogador precisa parar e verificar as coisas. E à medida que seu jogo fica cada vez maior, ele continua desenvolvendo e mudando seu sistema de regras para torná-lo ainda melhor do que antes. Mas isso não significa que ele não esteja usando o que o manual do Dungeons & Dragons lhe oferece. Ele ainda inclui monstros como o Demogorgon em seus jogos. Número 5. Misture e combine gêneros. Para poder criar um enredo com complexidade incomparável, Warthog faz uso de todos os diferentes gêneros de histórias. Ele enriquece seu jogo com vingança, romance e todos os tipos de aventuras perigosas. Número 6. Faça o risco ser alto para os jogadores. Mais de 500 personagens foram criados e usados no jogo de Warthog ao longo de 40 anos. Esse grande número pode ser devido à sua regra de não voltar à vida. Isso ocorre porque ele tenta manter o risco mais alto possível para seus jogadores. Se um personagem eventualmente está fora dos pontos de vida, não há como voltar. A única maneira de os jogadores voltarem ao jogo é se já tiverem personagens sobressalentes, senão estão fora do jogo para sempre. Ele acredita que isso cria emoção e tensão, e ele provavelmente está certo, já que viu adultos chorarem à mesa por seus personagens saírem do jogo. Número 7. Mantenha-se organizado. Não é fácil curar missões, assim como rastrear as aventuras de mais de 50 jogadores. Existe um grande objetivo final no jogo de Warthog, mas também tem milhares de subtramas e subcampanhas acontecendo, assim como inúmeros arcos de história de todos os diferentes personagens que muitas vezes se estendem por décadas. E ele tem que se lembrar de tudo isso, então comprar um planejador não seria má ideia. Número 8. Não permita que coisas pessoais afetem seu jogo. Com certeza deve ser ótimo poder jogar Dungeons & Dragons com o seu pai, ou talvez não se o seu ex-namorado ainda estiver no jogo. Sim, esse é o caso da filha de Warthog, que se juntou ao jogo como uma fada quando tinha cerca de 6 anos. Agora ela tem 20 anos e ainda está jogando, ao lado de seu ex. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna.
Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Tá chovendo gatos, literalmente. Há coisas impressionantes que caem do céu, e aqui estão alguns exemplos. Moradores de Texarkana, no Texas, presenciaram uma vez uma chuva leve seguida de peixes caindo do céu. Nem foi preciso ir para o mar pescar, os peixes estavam caindo sobre as cabeças deles. Na verdade, chuvas de animais não são tão incomuns. Trombas d'água e correntes ascendentes que ocorrem em diferentes partes do mundo, às vezes levam pequenas criaturas consigo para o alto. Podem ser caranguejos, sapos e até peixes. A tromba d'água geralmente é um redemoinho de vento que vai pegando água e crescendo até formar uma espécie de ponte entre a superfície da água e as nuvens. Criaturas leves que vivem perto da superfície aquática geralmente são pegas nesse espiral e levadas para o alto. As nuvens de tempestade são companheiras fiéis das trombas d'água. Quando a tempestade alcança a terra firme, começa a desacelerar, pois não tem de onde pegar nova energia. Ela vai cedendo lentamente, a pressão atmosférica cai e as nuvens de tempestade soltam a água que ficou presa nelas, junto com os pobres animais e peixes. Às vezes são apenas alguns sapos congelados por terem ficado na nuvem lá em cima, mas há casos em que pode haver centenas e até milhares de criaturas caindo na terra. Uma chuva muito mais inusitada aconteceu uma vez em Oakville, Washington, e ainda sem explicação.
As nuvens de chuva pareciam perfeitamente normais, mas o que caiu sobre a cidade depois foi simplesmente um monte de bolas transparentes gelatinosas, cobrindo uma área de cerca de 50 km². Cada bola era do tamanho de um grão de arroz. Pesquisadores que estudaram essas gotas de chuva afirmaram que as bolas gosmentas continham glóbulos brancos humanos. Algumas pessoas acreditam que elas podem ser águas vivas que evaporaram formando chuva, ou lixo de aviões comerciais. Agora, este é o tipo de chuva que eu gostaria de ver algum dia: chuva de dinheiro. Esse milagre aconteceu em uma cidadezinha da Alemanha. Uma mulher estava dirigindo quando de repente viu notas de dinheiro caindo do céu. Então pisou no freio. Ela saiu do veículo e disse mais tarde que tinha conseguido pegar uma grande quantia em dinheiro. Depois, como qualquer cidadão responsável faria, ela levou a grana para a polícia. Estranhamente, quando os policiais voltaram para a cena com a mulher, não encontraram nenhuma nota, apesar de ela ter afirmado que não tinha conseguido catar todas. Ainda não há explicação para o acontecido, mas certamente não foi uma tromba d'água que causou isso. Um tipo muito desagradável de chuva aconteceu em 1876 em Olympia Springs, nos Estados Unidos. Foi algo bastante peculiar. A senhora Crouch contou que estava fazendo sabão do lado de fora da casa quando pedaços de carne crua começaram a cair do céu. Alguns desses pedaços eram enormes, com mais de 7,5 centímetros de diâmetro. Os jornais locais relataram que 2 pessoas que preferiram não ter o nome divulgado provaram a carne e concluíram que se tratava de carne de carneiro. Meses depois, cientistas resolveram investigar a verdade por trás do estranho acontecimento. Foi um debate ferrenho, até que um dos pesquisadores chegou à conclusão mais aceitável. A chuva de carne foi causada por abutres que sobrevoavam a cidade na época. Essas aves às vezes regurgitam comida no meio do voo como um mecanismo de defesa, ou para deixarem o corpo mais leve, a fim de voar mais rápido. Então, certamente foi isso que aconteceu em cima da casa da senhora Crouch, infelizmente. Algo totalmente não comestível, mas não menos sinistro, choveu em vários vilarejos da Índia no meio de maio de 2022. Bolas pretas gigantes feitas de prata começaram a cair do céu. A primeira pesava mais de 7 quilos. Em choque, os moradores assistiram aos objetos se despedaçarem no chão, espalhando pedaços pelos campos. Bolas parecidas caíram mais tarde em outros 2 vilarejos vizinhos. Por sorte, ninguém foi atingido pela estranha chuva, mas a discussão continuou. Estamos na Terra e aqui geralmente chove água. As autoridades locais não sabiam ao certo o que era aquilo, mas astrônomos tinham uma teoria. Aquilo poderia ter sido destroços de algum foguete espacial. Um foguete que condiz com essa descrição foi lançado em setembro de 2021 com o objetivo de colocar um satélite de comunicação em órbita. Ao reentrar na atmosfera, ele pode ter sido danificado, fazendo vários pedaços se desprenderem e caírem pela Índia fora. Às vezes chove passarinhos também. Isso aconteceu em Arkansas em 2010. As condições climáticas podem fazer coisas assim acontecerem, mas há motivos mais simples também. Muito barulho e confusão, ou até mesmo colisões com alguma aeronave. No caso do Arkansas, foi o barulho e luzes piscantes das comemorações de Ano Novo. Os fogos de artifício assustaram milhares de pássaros e os fizeram congelar no ar. Eles entraram em pânico e ficaram desorientados, então bateram em prédios, carros e árvores. Muitos até caíram no chão, fazendo muita gente acreditar que estava mesmo chovendo passarinhos. Agora, se tem uma coisa que faria minha alma sair do corpo de tanto susto, seria uma chuva de aranhas. E isso existe, minha gente. Na Austrália, chuvas de aranha acontecem com bastante frequência. Tem até um nome para esse fenômeno: balonismo. Funciona assim: as aranhas que conseguem pairar no ar sobem em árvores e arbustos altos, tentando alcançar o ponto mais alto disponível na região. Quando chegam ao topo, tecem suas teias de tal forma que as permite serem levadas pelo vento. E aí a mágica acontece. Se agarrando aos fios da teia com suas patinhas minúsculas, as corajosas aranhas se deixam levar pelo vento para um destino incerto. Geralmente, o balonismo passa despercebido pelos humanos, pois as aranhas não viajam em grupos grandes. Você pode já ter passado pela desagradável experiência de uma aranha pousar subitamente na sua cara, mas é raro encontrar mais de 2 balonistas por vez. Mesmo assim, quando o clima fica muito ruim, com muita chuva ou vento, milhares e até milhões de aranhas podem decidir que é hora de migrar para um lugar mais agradável. E se resolverem fazer isso juntas, teremos uma chuva de aranhas. Quem presenciou as mais recentes em 2012 e 2015 diz que parece neve caindo. As aranhas descem lentamente com seus paraquedas de teia, fazendo o chão ficar branco quando pousam nele.
Lembra das trombas d'água? Então, essas coisas fazem chover não só peixes e sapos. Há outro tipo de coisa que elas levam que faz um verdadeiro show no céu. Bolas de golfe. E não estou falando de granizo de tamanho de bolinhas de golfe. São bolas de verdade. A cidade de Punta Gorda, na Flórida, presenciou uma chuva de bolas de golfe em 1969. Jornais noticiaram dezenas e dezenas dessas coisas pulando no chão e em construções. Como essa é uma cidade litorânea com muitos campos de golfe, não foi difícil explicar o acontecido. Uma tromba d'água deve ter se formado perto da praia, viajado para algum campo de golfe, pegado algumas dezenas de bolinhas e depois soltado elas pela cidade. A chuva geralmente é muito refrescante, desde que não seja de lama. Em 12 de abril de 1902, a cidade de Easton, na Filadélfia, recebeu essa chuva marrom. Quem teve a infelicidade de estar ao ar livre no momento, tomou um banho daqueles e precisou se lavar dos pés à cabeça ao voltar. As gotas de chuva pareciam sujas, e estavam mesmo. Pessoas, prédios e ruas ficaram imundos quando parou de chover. Testemunhas disseram que havia uma quantidade considerável de poeira no ar antes de a chuva começar, o que provavelmente explica o acontecimento. Existem algumas histórias estranhas de Hollywood, e algumas são assustadoras. O ano é 1942. Nem todo mundo se lembra de Lucille Ball, uma atriz, cantora, produtora e comediante americana. Ela era multitalentosa e também uma artista premiada que ganhou vários Emmys. Nada demais. O boato é que um dia ela estava dirigindo para casa saindo dos estúdios da MGM através de Coldwater Canyon quando de repente ouviu música. O rádio do carro estava desligado, então de onde vinha? Ao olhar em volta, tentando descobrir a origem do som, ela percebeu que era da sua boca. No dia seguinte, Lucille contou isso a outro ator dos velhos tempos, Buster Keaton. Ele respondeu que a causa poderia ser uma nova restauração dental feita com chumbo, o que poderia captar sinais de estações de rádio próximas. A atriz esperou mais alguns dias, mas nada aconteceu, e ela seguiu sua vida normalmente. Uma semana depois, voltando para casa após uma filmagem, começou a ouvir coisas novamente, mas desta vez não era música, e sim alguns cliques que se assemelhavam a código Morse. Alarmada, Lucille relatou isso às autoridades. Por fim, eles descobriram que o som vinha de uma estação de rádio japonesa subterrânea que operava em um galpão de ferramentas. Muitas décadas se passaram e muito se falou sobre essa história. Algumas pessoas pensaram que a atriz estava vivendo uma vida dupla. Mas em 1974, a própria Lucille abriu o bico. Durante uma entrevista ao Dick Cavett Show, ela falou que tudo era verdade, exceto sobre viver uma vida dupla. Muita gente aceitou a história sem duvidar da lendária atriz. Em 2003, algumas pessoas decidiram testar se as restaurações dentárias podiam captar sinais radiofônicos. Para isso, usaram alguns equipamentos de rádio antigos e crânios falsos com restaurações dentárias. No final, concluíram que era possível que a saliva e os metais na boca de Lucille tivessem causado uma reação galvânica que poderia se assemelhar ao código Morse. Infelizmente, nenhuma teoria ainda foi comprovada, mas ninguém sabe por que a atriz confirmou uma história tão bizarra. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o repórter de Hollywood William Wilkerson, também conhecido como Billy, mas ninguém conhece a história assustadora por trás dele. Em 1936, ele fundou o Hollywood Reporter, o escritório dos seus sonhos na Sunset Boulevard. Muitas décadas após a morte de Billy, o Reporter mudou-se para instalações maiores e passou por algumas reformas em 1992. No mesmo ano, o LA Weekly reivindicou um espaço no escritório, onde o trabalhador da construção civil Jerry Brake começou a notar alguma atividade estranha. Ele começou demolindo o antigo escritório de Bill no andar de cima, onde costumava trabalhar sozinho. Com o canto do olho, Drake às vezes notava algo se movendo, como se alguém estivesse passando pela porta. Ele pensava que poderia ser algum truque de luz que fazia parecer que algo ou alguém estava se movendo, então simplesmente afastava isso da mente e continuava trabalhando. No entanto, uma vez à noite o cara surtou. Ele estava de plantão sozinho em seu escritório e sentiu algo bater em suas costas. Então se sacudiu e olhou em volta, mas não havia ninguém por perto. Assustado, olhou para fora do escritório, no corredor, mas seguiu não vendo nada. Aí decidiu dar uma volta e notou uma figura parada no canto de uma sala. Drake olhou mais de perto e viu um espelho, mas percebeu apenas seu próprio reflexo. Ele se virou e a figura havia sumido. Talvez fosse sua imaginação, pensou.
Como estava trabalhando até tarde, percebeu que estava muito cansado. Blake voltou a trabalhar alguns dias depois. Às 5h30, ouviu um barulho e o seguiu do hall de entrada em direção às escadas. Ele estava sozinho novamente. Desta vez, ouviu passos, como se alguém estivesse andando na frente dele. O cara vislumbrou uma figura, mas a iluminação não lhe permitia formar uma imagem clara. Aí decidiu vasculhar o prédio em busca de possíveis intrusos. Talvez algumas crianças estivessem causando problemas, pensou. Mas nada. A reforma avançou e o escritório começou a ficar bonito. Eles removeram a escada e abriram um espaço para um elevador até o 2º andar. Blake terminou seu trabalho e o arquiteto Ted Powell ficou até mais tarde, fazendo alguns últimos retoques. Ele estava trabalhando com uma mulher do LA Weekly, quando ambos ouviram algumas batidas bem abaixo deles. Parecia que alguém estava batendo no teto com uma vassoura, mas não havia ninguém lá embaixo. Eles pegaram um elevador e foram até o 1º andar para conferir. Ninguém. Talvez fosse a imaginação deles. Depois ouviram passos vindos do escritório de Bill. Assustados, saíram do escritório imediatamente. Outra história bizarra começa no Cirrus, na Sunset Strip, que agora é chamado de Comedy Store. O local é conhecido como um dos clubes de comédia mais famosos dos Estados Unidos, mas à noite fica um pouco estranho. Uma vez, um comediante que também trabalhava como segurança, Blake Clark, estava cuidando de seus negócios quando ouviu alguém batendo no piano. O som vinha do Belly Room, um local menor no 2º andar. Ele imaginou que era apenas uma pegadinha, já que algumas das garçonetes já haviam relatado coisas semelhantes em muitas ocasiões. Por exemplo, uma delas contou que havia acendido velas na sala, arrumado as mesas e saído. Quando voltou, as velas estavam apagadas e a porta trancada. Mas ao retornar com a chave, encontrou a porta destrancada novamente. Quando Clark ouviu o som do piano, correu escada acima, preocupado que alguém pudesse estar trancado lá dentro. Mas ao chegar, o barulho parou e não havia ninguém lá dentro. Sempre que a porta era trancada, era possível ouvir alguém tocando piano, mas nunca havia ninguém na sala. No entanto, uma noite, Blake teve o maior susto de sua vida. Ele estava fazendo algumas rondas finais no showroom, que costumava ser a sala principal do Cirrus. Quando estava prestes a fechar, viu uma cadeira se movendo lentamente de um lado do palco para o outro. Ele congelou enquanto observava a cadeira fantasma se movimentar sozinha. Hoje, o clube está vivo e bem, rendendo muitas risadas. Embora não tenha acontecido em Hollywood, a próxima história influenciou a cinematografia como a conhecemos. Em 1896, um curta-metragem de 50 segundos foi exibido para o público em Paris. Como diz a lenda, as pessoas não tinham ideia do que era uma imagem em movimento, também conhecida como filme. Assim, os espectadores começaram a cair de seus assentos quando a imagem de um trem apareceu na tela. Ele se aproximava da câmera, e algumas pessoas até saíram correndo do teatro. E mesmo que o filme fosse em preto e branco e mudo, elas realmente pensaram que o trem poderia atingi-las. Hoje chamaríamos um trecho de 50 segundos de clipe, mas naquela época isso era algo para se maravilhar. O filme se chamava A Chegada de um Trem na Estação, e foi criado pelos irmãos Lumière. Mostrava as pessoas em pé na plataforma enquanto o trem se aproximava de uma câmera fixa. Os passageiros foram instruídos a não olhar para a câmera para tornar tudo mais realista. No entanto, não há evidências de que a reação do público tenha sido tão extrema. Os registros afirmam apenas que o filme foi exibido, mas não mencionam pânico nem caos. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio, ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei, mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia? Vermelho. E agora framboesa? Sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido.
O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. Dois de duas empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos, eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos. O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes. Ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca.
Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de ich para ich e depois para I. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde.